Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Depois dessa oração a gente fica mais, voltado, porque Deus fala tanto no nosso coração que a gente presta atenção naquilo que Deus falou para nós. Mas eu queria pedir a atenção de vocês. Eu queria que você fizesse o sinal da cruz sobre os seus ouvidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você fizesse o sinal da cruz sobre o seu coração. Para que você possa ouvir, escutar verdadeiramente. Para que o Senhor possa continuar realizando essa cura que Ele já está fazendo através do Espírito Santo no seu coração. Porque o Senhor dizia para nós em oração que o coração hoje ia ser tocado, ia ser transformado. Porque Ele, no seu amor e na sua misericórdia, estará em cada um de nós, tocando as nossas vidas. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Eu sou Ana Cristina, para quem não me conhece, eu já ia direto na pregação. Eu sou Ana Cristina, para quem não me conhece. A Cris, pertenço a esse grupo de oração. Eu tenho vai fazer uns 8 anos já. Eu já até perdi as contas, graças a Deus. E eu faço parte do grupo de oração, da intercessão. Nesse tempo de pandemia, por conta dos meus pais, eu acabei ficando um pouquinho afastada. E agora eu tenho que puxar minha orelha, porque eu preciso voltar às terças-feiras. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Rezem por mim. E estou nesse momento de pregação, no Ministério de Pregação. E aí, começando a caminhar com Jesus. Estou na caminhada, acho que desde os meus 17 anos, com Deus. Graças a Deus. E vim aqui hoje partilhar com vocês. Me deram um tema muito, muito profundo, e que se eu fosse olhar cada uma das palavras que me deram, geraria retiros e retiros e retiros, e nós ainda não íamos chegar ao entendimento total dessas palavras. Mas o Senhor hoje vai pincelar no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo na igreja de quaresma. Esses 40 dias em que nós estamos meditando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo aquele momento em que Jesus foi para o deserto. Nós estamos no deserto. Bem no meio do deserto, do caminho. E nesse deserto, nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer. Eu costumo dizer que a minha vida começa só depois da Páscoa. Eu já começo o ano me pensando como é que vai ser a minha quaresma. Como vai ser essa minha passagem para a Páscoa, para a ressurreição. É assim que o cristão tem que pensar. É assim que nós vivemos. A quaresma ela se tornou parte da igreja a partir do século IV. Então, desde a igreja primitiva, eles já viviam esse tempo de quaresma. O que eles faziam nesse tempo de quaresma? Para aqueles que eram pagãos, eles viveriam esse tempo de esmola, de jejum e de oração, para que pudessem viver a Páscoa, fossem batizados. E na verdade eles se tornariam cristãos, porque eles seriam batizados no sábado santo, no sábado de aleluia. E nós também somos convidados a viver esse momento de oração, de jejum, de esmola, porque neste momento é o momento em que nós também precisamos ressuscitar com esse Cristo no sábado de aleluia. É onde nós também confirmamos o nosso batismo, nós confirmamos a nossa fé.
E por isso esse momento ele é tão forte, tão presente na igreja e precisa ser realmente vivido. Eu já falo para Deus quando eu começo a minha quaresma, o que tu queres de mim, o que tu queres me ensinar. E este ano eu falava para o Senhor, eu ando muito falha na minha vida de oração. Eu preciso viver essa vida de oração. E eu ando muito fofoqueira, né? Eu falo isso porque eu sou pecadora. Eu preciso viver o silêncio. E eu venho buscando esse silêncio. Eu não sei qual foi o seu propósito da quaresma. Eu precisava mudar uma Cris velha que há em mim, que é teimosa, que é difícil, para poder nascer verdadeiramente como cristã, como filha de Deus, com o ressuscitado que está no meio de nós. A ser mais Cristo, a ser mais verdadeiramente cristã. É isso que nós somos chamados a viver nessa passagem da quaresma. Povo de Deus. E são nos oferecidos muitos manás, né? E eu falava, Senhor, eu tenho uma dificuldade de entregar comida. Eu sou uma formiga para doce, gente, olha. E aí até minha comadre, que é muito assim, da igreja, ela falou, Cris, como está sendo a sua quaresma? Eu, um dia de cada vez. Eu fiquei até rouca. Eu quase perdi a voz, assim. Eu trabalho em educação infantil porque eu tinha que ficar em silêncio. Porque eu tinha que escutar. Às vezes eu quero responder para as pessoas algumas palavras ríspidas. E o Senhor falava, seu silêncio. Não que Deus me deixou rouca. Não é isso. Mas eu entendi que a minha rouquidão dizia, cadê o seu silêncio? Então não sei o que o Senhor pediu para você. Mas hoje o Senhor quer falar muito forte ao seu coração. Cada evangelho de domingo ele vem nos ensinar algo. E hoje o Senhor vem aqui falar um pouquinho de caridade, de perdão e partilha. E como viver essa caridade? Porque a gente precisa ser mais caridoso. A gente precisa ser mais amor no mundo que está tão difícil amar. Está tão difícil. O que é a caridade? O que é essa caridade que é derivada do latim caritas, que significa ternura, amor. Amor ao próximo, agir com caridade. Que vem do grego charis, graça, mesma origem de cano, aquilo que possui valor. A caridade é derivado do amor, é o amor. E quem é este amor? É Deus. Amor é Deus que nos ama incondicionalmente. O amor, antes de existir a palavra caridade, já existia o amor, porque também é gerado de ágape, que é o amor de Deus, aquele amor incondicional. Você é amado de Deus, para Deus e com Deus. Ele te ama infinitamente. E quem é, e como nós vamos viver esse amor, essa caridade, esse olhar para o irmão? Quem é a expressão do amor encarnado no meio de nós? Jesus. Jesus nos ensina a viver essa caridade que é se doar pelo outro, que é se entregar completamente pelo outro e não pedir nada em troca. É esse Jesus que despojou a sua vida por amor a cada um de nós. É esse Jesus que naquele momento da cruz, ele perdoou todos aqueles que fizeram mal. Pai,
perdoai, porque eles não sabem o que faz. É o Jesus que entrou na vida das pessoas, independente daquilo que elas faziam, do caminho que elas seguiam. Ele entrou na vida das pessoas e mudou, transformou. Ele curou, ele trouxe vida nova, ele trouxe paz. Ele não olhou para o pecado de Mateus. Ele chamou aquele pecador: vem, eu vou cear na tua casa. Quando nós somos chamados a viver a caridade, nós somos chamados a viver esse amor que é Jesus. Amar como Ele ama, caminhar como Ele ama, fazer aquilo com amor. E não é só simplesmente eu dar um prato de comida, eu estou sendo caridoso. Eu fazer uma ação social, eu estou sendo caridoso. Socialmente é filantropia que chama, você está fazendo algo para o outro. A sociedade transformou a caridade, ela tinha que dar um outro nome para esse nome de amor que tem muito a ver, que é a imagem de Deus. Ela vai muito mais do que ação, ela é viver o amor. Viver amando, 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 amando. É levantar de manhã e louvar a Deus pelo dia que amanhece. É dormir agradecendo por aquilo que viveu. É olhar para o irmão com amor, mas não o amor que a humanidade fala. Nós estamos interpretando o amor de maneira muito, muito vã. Hoje em dia a gente fala amor para qualquer coisa, para qualquer pessoa. A gente fala muito amor, mas a gente não vive esse amor. Amar, né? Eu sempre falo, amar tem muito a ver com você ficar acordado à noite cuidando de alguém. É não pedir nada em troca. Eu quando vejo um casal, né, juntos, e aí a esposa está grávida, e ele ficar ao lado dela, respeitando, e às vezes ela está ali, ela não quer, né, um beijo, ela não pode naquele momento, e ele a respeita. Hoje em dia não se tem mais isso. A gente vê muitas vezes quando a mulher engravida a separação, porque era um amor somente carnal. Não tinha aquele amor verdadeiro que é o companheirismo, que é o estar perto. Eu não sou casada, mas eu vejo casamentos aqui que, graças a Deus, me dão esse testemunho. Como eu também vejo casais que não vivem esse testemunho. Então nós precisamos trazer o verdadeiro amor para todas as nossas relações. E olhar para Jesus. Caridade é uma virtude teologal. É uma virtude que são virtudes teologais, né? A igreja diz que aquilo que nós precisamos pedir para Deus, são dons que nós precisamos pedir para Deus para viver a nossa fé verdadeiramente, para viver aquilo que acreditamos. Então a caridade, a fé e a esperança são as virtudes teologais da igreja. Aquilo que o cristão precisa viver. E a maior delas é o amor. Já dizia Paulo em Coríntios, né? Se não amor, eu vou até ler um pouquinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Sem o amor, as coisas não têm sentido. E o que é amar? Eu lembro que há uns 10 anos atrás, eu fraturei meu tornozelo.
E eu fiz uma cirurgia onde eu coloquei 5 pinos no pé. E eu sempre fui muito dinâmica, sou eu que fazia minhas coisas, eu sempre fui aquela que tinha ação dentro da família. E eu não podia caminhar, eu fiquei sem caminhar por 6 meses. E sabe quem me amou? Minha mãe, porque eu era muito chata. Porque tiraram de mim o que eu mais queria, a minha liberdade de caminhar, de fazer o que eu quisesse. Pensa numa pessoa insuportável. Eu reclamava de tudo, gente, de tudo. Era da comida, era que eu estava parada, era não sei o quê. E a minha mãe estava ali comigo. E a minha mãe, você pensa que ela falava assim, ô filhinha, tadinha, todinha de você. Não. Ela larga de mão de ser boba, levanta dessa cama, vamos. Me dava bronca. Ela me amou, ela me fez levantar daquela situação. Ela me aguentou as minhas impaciências. Ela aguentou muitas vezes as minhas rispidez, do jeito que eu falo. Ela foi ríspida comigo, mas por amor. E muitas vezes nós não entendemos esse amor de mãe, esse amor de família. Onde há caridade, onde nós precisamos viver a caridade dentro de casa. Onde nós podemos expressar o verdadeiro amor é dentro da nossa família. Porque lá as pessoas conhecem a gente do jeito que a gente é. Eles sabem como a gente acorda de manhã, conhece o nosso bafo, conhece o nosso cabelo desorganizado. Ele conhece as nossas maiores misérias. E é onde nós precisamos aprender a amar é dentro de casa. É quando o irmão come a bolacha que você deixou, escondeu e não te deixou aquele prato de comida. São coisas simples e que às vezes nós não aprendemos a amar e a gente acaba criando conflitos dentro de casa. O maior inimigo muitas vezes é o nosso melhor amigo ou o nosso irmão. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele nos conhece. E ali nós temos que aprender a perdoar. Olha como encaixou. Como encaixou. Eu falava, Senhor. O Senhor falava assim, que o perdão, ele é essencial. Quando nós entendemos que o amor ele é tão grande, que ele vai além dos defeitos do outro. É amar o defeito do outro. A minha mãe me amou tanto, ela podia ter me largado ali, eu vou embora. Ela ficou comigo até o último minuto. E hoje eu falo, obrigado, mãe. Porque a senhora me aguentou. E às vezes a gente nem agradece quem está mais perto de nós. Aí eu queria falar do perdão. É uma palavrinha complicada. Ela é pequenininha, mas ela gera um conflito muito grande. É preciso perdoar. Mas a gente sabe que é preciso perdoar, mas a gente não vive esse perdão. E o que é o perdão? Eu posso falar para vocês o que não é o perdão. O que não é o perdão na vida da gente, né? Eu até anotei, porque eu falei, nossa, é muito forte isso. Perdão, ele é muito forte. A gente não mede a palavra perdão. Perdão e amor caminham juntos o tempo todo. Você não consegue medir os dois. Eles têm a mesma razão, eles têm o mesmo princípio. Não tem. Perdão e amor caminham juntos. Não dá como separar. Não dá para falar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão. Porque se você não ama, você não perdoa. Se você não perdoa, não ama. Então faz parte um do outro.
E o que não é perdão? Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecimento. Eu não eu perdoei, eu esqueci o que ela me fez. Não. Porque Deus, Ele não condena o pecador. Mas o ato dele, ele precisa responder ao ato dele. Se uma pessoa, que é mais fácil, né? Se uma pessoa cometeu um assalto, não é que ela é uma pessoa ruim. Talvez naquele momento ela precisava, não sei, a vida dela gerou aquela ação e ela assaltou, fez um assalto, roubou alguém e foi parar na justiça. Ela pode ser perdoada, Deus a perdoa, mas ela precisa pagar a ação que ela fez, porque ela fez algo errado perante a sociedade. Vocês estão entendendo? Ele pode ser redimido. Então é muito triste quando a gente escuta assim, porque é um bandido, ele tem que ser jogado atrás das grades, ele tem que ser esquecido. Não, ele é uma pessoa. O ato que ele fez que é errado. E ele precisa pagar por aquele ato. Mas a sua dignidade, ela precisa, até para ela reparar socialmente, até a pessoa com que ela fez o ato em si. Assim é para Deus. Então não é esquecer, não é amnésia. Por quê? Porque gera em você também uma cicatriz, um machucado. E Deus precisa curar o teu coração. Perdoar também não é justiça. E a pessoa matou, eu também vou lá e mato essa pessoa. Ela precisa ser condenada. É o ato que ela fez. E perdoar também não é quando eu falo assim, eu sou cristã, eu já perdoei. Tem gente que fala assim, né? Eu já perdoei. Minha mãe faz isso, gente. A mãe fala assim, eu perdoei tudo que seu pai me fez, mas olha, esses dias ela lembrou quando os meus tios foram morar na minha casa, que meu pai trouxe os meus tios do Nordeste para cá. Isso são mais de 30 anos, gente. Ela me contou direitinho. Não, porque ele trouxe, eu paguei e tal e tal. Falei, mãe, a senhora precisa perdoar. Porque tá te fazendo mal. E a gente fica falando, aí eu perdoei. Perdoou mesmo. Não é esquecer, ela podia ter contado diferente, mas ela contou com muita raiva. Ela ficou remoendo aquilo. É por isso que o seu pai é assim, é por isso que ele faz assim. A gente fica remoendo as coisas em nós. Remoendo, isso vai fazendo mal ao nosso coração. Nós precisamos ir na raiz do perdão. Per significa aquele que é a perfeição. E donare, eu vou até o extremo. Olha o que significa essa pequena palavrinha. Até a perfeição e até o extremo. Nós somos chamados a amar, a perdoar, até a perfeição e até o extremo. Assim como Jesus amou na cruz, até o extremo, até as últimas consequências, até o último sangue derramado. Mas como é isso, Cris? A pessoa me magoou tanto, a pessoa fez tanta coisa contra mim. Na verdade, quando você não perdoa, você é o escravo daquilo. É você que está prisioneiro. A sua vida não caminha, as coisas muitas vezes não funcionam, porque você não consegue sair daquela situação. Você fica remoendo aquilo. E aí você não consegue progredir. Muitas vezes nós não caminhamos na nossa vida porque nós não perdoamos. É um chefe que foi muito autoritário e que disse que nós não poderíamos alcançar nenhum cargo maior. Aí você fica lá remoendo, mas eu não consigo porque aquele chefe falou aquilo. E você vai remoendo e a sua vida não caminha.
E o Senhor, através deste amor, nos chama a perdoar muitas vezes a nós mesmos. Nós precisamos... Por que eu estou falando de caridade e perdão? Porque nós somos cristãos e nós somos chamados a viver perdoando. Olha como funciona. Nós somos perdoados e perdoamos. Perdoamos e somos perdoados. Perdoados e perdoamos. Perdoadores e perdoados. Esse é o nosso processo. É todos os dias esse processo. Mas alguém me fez algo na infância. O Senhor hoje te chama a curar as feridas desse perdão. Eu achei tão bonita essa oração que falava assim, ele estava num campo de concentração, um judeu no campo de concentração, e ele fez essa oração que eu achei tão bonita e eu comecei a rezar junto, que diz assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembre somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade, e no dia do julgamento, não te lembres apenas somente das crueldades e violência que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por aquilo que eles nos fizeram. Lembra da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma, da fidelidade que nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, pelos frutos em nós, despertar para servir, que esses frutos possam servir para salvar as almas deles. Esse judeu no campo de concentração, ele rezava por seus carrascos. Olha a profundidade que ele chegou do amor de Deus. Porque o fardo de Jesus é leve. Vem que meu peso é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque ele vive o perdão. Porque ele é o perdão. E por que ele fala para nós: me entrega esse fardo, porque meu peso é leve. Porque nós precisamos viver como Jesus e aprender a perdoar. E existe uma relação do perdão que ela não é a dois. Ela não é entre você e a pessoa que te feriu. Ela é a três. Jesus está no meio. Peça para Jesus nos ensinar a amar e perdoar. E aí ele vai transformar aquela dor em frutos, como reza, como esse judeu orava. Meu pai foi alcoólatra há muitos anos. A minha adolescência foi muito difícil. E era uma das pessoas que eu tinha muita dificuldade. Era alguém que eu amava muito, mas era alguém que me feriu muito também. E eu fui cuidar dele quando ele adoeceu. Ele não era ruim, né? Não batia na minha mãe, mas por conta da bebida, ele era muito difícil comigo. E hoje, eu tive que dar banho nele. E ele não mudou não, gente. Ele continuou ranzinza, ele continuou reclamão. Ele é uma pessoa difícil, graças a Deus. Mas ele me ensina todo dia a ser melhor. E Deus curou tanto o meu coração, que quando chegou no Covid, ele teve Covid, e falaram para nós que ele estava muito mal, que a gente se preparasse, porque já estava com o rim dele já estava comprometido. E quando começa a dar falência no rim, né?
E a gente numa conversa ali, a minha irmã chorando muito, eu falava, se for para ele ir, ele vai em paz, porque eu perdoei. Eu sei que tudo que a gente fez junto, ele me ensinou a amar e eu amei. Nas suas feridas. Gente, né? Eu lembro que eu falei para ele, porque a gente ficou em casa no Covid, né? Tem gente que destruiu famílias e a gente se uniu muito. E eu falei para ele, pai, quantas vezes eu tinha um tênis só, ele estava furado. E ele falava para mim, eu gastei tanto com bebida. E ele falava assim, e eu contei para ele, e ele falou assim, me perdoa. Eu falei, pai, não tenho que perdoar. Deus me ensinou a amar o meu pai no momento que doeu. Amar é doer. Porque eu tive que largar muitas coisas minhas para cuidar dele. Eu podia ter virado as costas. Amor dói, gente. Amor não é fácil. As chagas de Jesus doeram. Mas nós precisamos deixar esse Cristo nos amar e permitir dar esse perdão. Só assim nós partilhamos. Não tem sentido a partilha para o outro se não tem amor. Porque Madre Teresa de Calcutá, santa da igreja, ela fazia a partilha, a caridade com amor. Um repórter uma vez parou ela e falou assim, acho que todo mundo já ouviu isso, mas eu acho tão forte. Eu não faria o que você faz. Se eu fosse você, eu não faria. Eu também não. O que me leva a curar, a ajudar um ferido, a levantar ele, a levar ele para casa, é o amor. É o amor que eu tenho por Deus, que eu tenho. É a dignidade, dar dignidade para aquela pessoa. Quando a gente partilha, quando a gente dá esmola, a gente não tem que dar para... Eu costumo, né? Morador de rua, os irmãos de rua. Eu aprendi, eu tinha muito medo de irmãos de rua, meu Deus. Até que eu fui parar numa comunidade chamada Aliança de Misericórdia. Eles dormem com eles na rua. E aí um dia eu fui junto. E eu vi aquele irmão de rua comendo igual um cachorro. Eu passei muito mal. Eu não tinha reação. Porque quando eu passava por eles, eu passava assim, ó. E muitas vezes com a Bíblia, né? E aí eu lembro que a irmã virou para mim, você não tem esse dom, né? E a minha amiga sentando com eles, conversando, batendo papo, porque ela tinha aquele carisma. E ali eu vi o quanto eu sou pequena. Dar uma esmola, se você não der com amor, se você também não der dignidade, como diz São Vicente de Paulo, se você não partilhar e dar dignidade para aquela pessoa, não tem sentido a tua partilha. Então o que fica hoje? Vamos pedir, eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Porque às vezes a gente está tão machucado, tão ferido, tão cheio de dores, que a gente não ama, a gente não perdoa e é difícil de partilhar. Hoje o Senhor, Ele falava assim, é necessário que vocês curem o coração. Jesus, quando estava no alto da cruz, Ele falava, Senhor, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você fale bem baixinho. Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que faz. Você vai ver neste momento as pessoas que você precisa perdoar. Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que faz. Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor me tocava muito
Em você que tem uma dificuldade muito grande com a sua mãe. Porque quando cantou a música de Maria, você falou: ai, a minha mãe não me abraçava assim. E o Senhor em casa me fazia lembrar, né? Que às vezes a gente fala assim: ah, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. O Senhor quer quebrar isso em você. Ela te dava o apoio que você precisava. E você não percebeu. Às vezes a sua mãe não amou, não foi amada. E quando a gente não é amada, a gente não sabe amar. E hoje se permita ser amado por Deus. Diga para, olhe, perdoai, pois Ele não sabe o que fazem, sim. Sua vida precisa caminhar. Hoje você vai lembrar dessas pessoas. O Senhor vai te mostrar com amor, para não causar dor, ok? Para você não ficar remoendo. E você vai buscar o sacramento da confissão. E você vai chegar por sacerdote e vai entregar. Olha, fizeram isso e eu tenho dificuldade de perdoar e hoje eu quero. E você vai se perdoar a si mesmo. Porque Deus diz neste momento que Ele já te perdoou. E o amor dele é infinito por você. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fala com o Senhor. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça ao Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo.
serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar juntos. Jesus, Jesus, manda teu Espírito.